coisa que eu tenho visto muito nos nossos dias são pessoas preocupadas, pessoas desesperadas, pessoas se enchendo de medo diante de todo o quadro que nós estamos vivendo. Isso tem, de certa forma, me preocupado quando eu vejo como que muitas pessoas estão sendo tomados pelo medo. Nós podemos ter paz diante de uma ameaça, diante de circunstâncias que até de certo modo fogem do nosso controle. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor, a saber que Deus sabe o que está fazendo, a saber que Deus está no controle. E tudo depende da forma com que nós olhamos cada situação, a forma onde nós estamos olhando. Isso é extremamente importante. Eu quero convidar você a olhar comigo um texto que eu acho muito interessante. Quando Eliseu e o seu ajudante, eles enfrentaram uma situação difícil. A atitude deles, o posicionamento deles fizeram toda a diferença. Isso está lá em segundo livro dos Reis, capítulo 6 e o verso 15. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, o verso 15, nós temos aqui esse momento em que Eliseu e o seu ajudante, eles enfrentam um grande desafio e eles têm que se posicionar. E aqui nesse texto nós lemos o seguinte, você pode acompanhar comigo, segundo Reis, capítulo 6 e o verso 15. A palavra de Deus nos diz assim: tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Em redor de Eliseu. Eu sempre que leio esse texto, eu fico maravilhado em pensar essa cena. O moço de Eliseu, o ajudante de Eliseu, olha de forma natural para aquela situação. Exército cercando eles. E depois você pode ler todo esse texto para entender o contexto. E eles estavam amedrontados, e aquele moço assustado com medo. E Eliseu e o moço diz: não precisa ter medo, não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Que texto precioso! Que texto olhar, e de repente o Senhor abre os olhos daquele moço e ele vê, não é? E ele vê o exército do Senhor cercando eles ali. Como eu disse, o exército sírio era inimigo do povo de Israel e eles estavam a postos do lado de fora da cidade, pronto para atacar. E Geazi, que era o ajudante de Eliseu, uma espécie de ajudante, saiu da tenda e viu aquele exército e ficou apavorado. Ele se encheu de medo, não é? E ele correu para o profeta e falou: e agora? O que nós vamos fazer? E agora, o que nós fazemos? E eu estava pensando nisso, como que muitas vezes nós vivemos situações semelhantes. Talvez você olhe o jornal, talvez você olhe a situação que nós estamos vivendo, economia, violência, saúde e tantas outras coisas mais. E você pode olhar e falar: e agora? O que é que nós faremos? Muitas vezes, muitos de nós reagimos dessa forma quando olhamos os problemas.
E a paz vai embora. E a pessoa fica perturbada. Sabe, às vezes olhamos e pensamos que não tem saída, e é o primeiro ímpeto, não é? De achar que não tem jeito, porque agora está tudo acabado, e a gente se abate, e a gente pensa que não tem mais jeito. Eu preciso dizer uma coisa: o nosso inimigo, ele usa esses momentos, o nosso inimigo usa muitas vezes essas situações que nós passamos, ele quer usar isso para abalar a nossa fé. Eu vejo hoje muitos cristãos com a sua fé abalada, porque estão se deixando levar apenas pelas notícias que assistem, apenas por aquilo que está vendo. Nós precisamos olhar com o nosso olhar de fé e não apenas deixar levar pelas notícias, pelo ímpeto das primeiras coisas que estamos vendo. O inimigo, o nosso adversário, ele quer que nós olhemos o tamanho dos nossos problemas, para que nós tenhamos medo e para que a nossa mente processe o pior cenário possível. Se você hoje assistir o telejornal, se você hoje olhar alguns sites de notícias, você vai ver projetando as piores notícias possíveis. Eu estava lendo alguns sites e ali dizia: março será o pior março da história. Outro site dizia, como era? Catástrofe à vista. Só coisas terríveis assim. Eu não me lembro exatamente a outra manchete. Cenário catastrófico para março. Sabe, meu amado, essas coisas, se nós olharmos para isso e fixarmos o nosso pensamento, os nossos olhos, nós vamos dizer igual aquele rapaz, igual Geazi: vamos morrer, tem mais jeito, tá tudo acabado. E o nosso inimigo quer isso. O nosso inimigo quer que nós olhemos dessa forma. Porque ele quer que nós tenhamos esse medo, porque quando eu estou dominado pelo medo, a minha fé, ela se perde. Quando eu estou dominado pelo medo, a minha fé, ela é abalada, ela é totalmente, como eu posso dizer, ela perde o seu fundamento. E é isso que o inimigo quer que nós façamos. É isso que o inimigo quer que nós venhamos viver. Um cenário de desespero, um cenário de medo. Nós não podemos nos deixar levar por esse cenário. Nós precisamos aprender a olhar aquilo que realmente precisa ser olhado, precisa ser enxergado. Quando nós olhamos esse jovem, a sua fé abalada, não é? Eliseu toma uma atitude, não é? Quando nós achamos que realmente o Senhor nos abandonou e está tudo acabado, é claro que não. Eu não posso valorizar tanto essas coisas. Tá difícil? Tá. É um momento delicado? É. Mas sabe o que Eliseu pediu? Eliseu falou: Senhor, abra os olhos espirituais de Geazi. Abra os olhos desse moço para ele ver que nós não estamos sós, para ele ver que existe um exército celestial ao nosso redor, que é muito maior, que é muito mais poderoso do que o nosso inimigo. E sabe, é isso que eu quero que você entenda. O nosso Deus é muito maior. Nós temos um Deus onipotente, que pode todas as coisas, um Deus onisciente, que sabe todas as coisas, um Deus onipresente, que está em todos os lugares, e além de tudo que nos ama, que está pronto a cuidar de nós. Nós precisamos aprender a confiar nesse Deus, a não ser levado pelo que estamos vendo, a não ser levado pelo que estamos ouvindo. Ele luta as nossas lutas. Se você já é um filho de Deus, verdadeiramente um cristão, que já tem Ele como seu Senhor, como seu Salvador, você não precisa temer, você pode descansar nos cuidados
soberano desse Deus. Eu quero que você entenda isso. Nós podemos ter paz em toda e qualquer situação, se nós olharmos para Cristo Jesus, se nós olharmos para aquele que lá na cruz do Calvário realizou a obra da nossa salvação. O Senhor Jesus quer que nós tenhamos paz. Meu amado, não temas, confia no Senhor. O homem e a mulher que está confiado no Senhor, ele pode ter paz porque o seu coração está firme. Não desespera, não viva assombrado. Tem um versículo que nós já falamos nele aqui algumas vezes, Salmo 112 e versículo 7, que nos diz que não se atemoriza de más notícias, porque o seu coração é firme, confiante no Senhor. Aquele homem, aquela mulher que entende, que enxerga que existe algo maior, ele não se assombra, ele não vive desesperado com as más notícias. O seu coração está firme no Senhor. E eu pergunto para você agora, onde está o seu coração? O seu coração está firme no Senhor? Será que você tem confiado de verdade no Senhor? Quantas notícias ruins chegam para nós? Como essas notícias se espalham rapidamente? Estava falando esses dias, contando para os meus meninos como é que funcionavam as coisas antigamente. A gente, para ter notícia do que estava acontecendo hoje, você esperava amanhã, um jornal de manhã, e você ia ler ali o que estava acontecendo no mundo, e aquilo era a última notícia, mas ela sempre chegava com algumas horas. E hoje tudo tão rápido, não é? Através do noticiário da TV você tem notícias do mundo todo, através do seu celular você tem notícias no momento que acontece, e muitas vezes essas notícias alarmantes, não é? Notícias mentirosas, notícias que só querem colocar medo. Olha, eu vou falar para você uma coisa. Eu tenho nojo, eu tenho raiva de certos vídeos, de certas coisas que chegam até nós. Eu não sei você, mas tem hora que eu pego o meu WhatsApp, eu vejo vídeos que me enojam, sabe? Vídeos de querendo colocar medo, colocar terror no coração das pessoas. E muitos incautos são levados por isso. E muitas pessoas simples, na sua simplicidade, na sua inocência, são levadas a acreditar nessas coisas. Sabe? São levados a acreditar nessas notícias porque são espalhados e na sua simplicidade acreditam. E o coração fica abalado, não é? Nós precisamos tomar muito cuidado para não sermos dominados pelo medo. Medo da violência, medo da crise econômica, medo do que vai acontecer, medo de ficar doente, medo de não ter leito em hospital, medo do que pode acontecer. Olha, o medo, ele precisa ser cuidado, ele não pode nos aprisionar, não deixe o medo te prender. Olhe as coisas no âmbito espiritual, olhe as coisas da forma que Deus está olhando. Deus está no controle. Entrega a sua vida nas mãos dele, confia, descansa. Eu quero muito, eu tenho falado tanto nisso. Nós precisamos ter um relacionamento verdadeiro, real, sincero com Deus. Eu quero muito que você entenda isso. Será que você que me acompanha agora, você já tem Cristo como seu Salvador? Será que um dia você já se rendeu a Ele? Já confessou os seus pecados e teve uma experiência pessoal com Ele? Se não teve ainda, faça hoje. E experimente o cuidado do Senhor no meio de todas as circunstâncias adversas que possam acontecer. Não viva escravo do medo, assombrado, preocupado. Eu volto a dizer, eu não sei o que você está enfrentando no momento, mas não dê lugar a esse medo para ele te dominar. O medo precisa servir para que nós tenhamos cautela, cuidado, e de fato, mas a nossa confiança central, total, precisa ser no Senhor, na sua palavra, naquilo que Deus tem feito, nesse Deus que promete e cumpre a sua palavra. Confia nele, descansa nele, não viva preso pelo medo.
E essa decisão é você quem tem que tomar. Lembra, você não está sozinho. Você está acompanhado da melhor pessoa que existe, que é o nosso Pai do céu, que é o nosso Deus. Tome uma decisão na sua vida, se entrega a Ele, receba-o como seu Senhor, como seu Salvador. É a coisa mais importante, é a melhor coisa que você pode fazer. E desfrute da paz de Deus. Eu já vou caminhando para terminar esses pensamentos, mas lembrando de Filipenses 4:7, que nos diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ah, meu amado, esse versículo, eu amo esse versículo. Eu gosto desse versículo, quando ele diz que essa paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente. É a paz que excede todo o entendimento. É uma paz sobrenatural. Ela guarda o coração, ela guarda a mente. E você pode experimentar isso. Eu quero muito que você viva isso. Mas isso é uma decisão que nós temos que tomar. Isso é uma decisão que nós temos que tomar. Ao nosso redor, as cenas mudam muito rápido, não é? O mundo muda rapidamente. Eu preciso ter a minha mente, meu coração guardado no Senhor. Ali, firmado nele. Sabe, não deixe as situações falarem mais alto na sua vida. Não deixe as circunstâncias falarem mais alto na sua vida. Que a sua vida, o que possa falar mais alto, seja a palavra de Deus, seja as promessas de Deus que nós temos nesse Deus vivo, esse Deus que controla todas as coisas. O que é que tem falado mais alto na sua vida, meu irmão, minha irmã, você que me ouve agora? Será que você tem sido guiado pelo noticiário, pelas notícias, pelas fofocas, pelas circunstâncias? O que deve falar mais alto na minha vida e na sua vida é a palavra de Deus, é a promessa de Deus, é aquele Deus que nós cremos e servimos. E assim eu posso viver e experimentar essa paz de Deus que excede todo o entendimento. Não podemos permitir sermos dominados por aquilo que está acontecendo. E essa é uma escolha que nós fazemos. O inimigo vai tentar de toda forma nos impor terror todos os dias. O inimigo vai tentar colocar medo. Esse é o recurso que ele tem. Nós nascemos ou não nascemos em Cristo Jesus? Será que você não tem essa experiência ainda? Eu volto a dizer, se não tem, tenha hoje. Tome a decisão mais importante da sua vida hoje. E dependa de Deus, descanse nele e deixe que a fé te conduza em paz, guardando o seu coração, guardando a sua mente em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa guardar você e que você venha experimentar isso hoje. Eu quero muito, quando nós terminarmos essa live, você possa ser cheio da paz de Deus. Uma paz que excede todo o entendimento. Mas isso depende de uma escolha sua, de uma decisão sua, de se entregar a Cristo Jesus, de confiar nele, de experimentar aquilo que ele tem projetado para você. É uma decisão pessoal. Nós vamos orar agora. Convido você, onde você está, a orar comigo. Vamos falar com Deus. Aí onde você está, leve seus pensamentos aos céus. Vamos orar juntos. É uma oportunidade que o Senhor nos concede. Quero convidar você a orar comigo agora. Do jeito que você está aí, leve seus pensamentos. Vamos falar com Deus. Experimente aquilo que Deus pode fazer por você. Deus quer. Isso depende de uma decisão sua. Vamos orar? Convido você agora a orar comigo. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado a Deus por esta oportunidade tão maravilhosa que temos de poder compartilhar da Tua Palavra. Obrigado, Deus, porque sabemos que o mundo que nós estamos, ele está morto no maligno. É um mundo de tantas circunstâncias tão adversas,
que muitas vezes querem colocar medo e preocupação nos nossos corações. Mas nós, ó Deus, confiamos em Ti, nós descansamos em Ti, e é no Senhor que está colocado os nossos olhos. Eu quero apresentar diante de Ti cada um que agora ouve essa palavra. Que o Senhor possa acalmar esses corações, lançar fora todo o medo e que mais pessoas, ó Pai, possam se render a Ti, tomando uma decisão de confiar no Senhor, de servir ao Senhor, de ter um relacionamento contigo e experimentar dessa paz que só o Senhor pode dar, que guarda a mente, guarda o coração. Ó Deus, abençoe essas vidas. Pessoas passando momentos difíceis, momentos de agonia, de angústia. Tira toda essa angústia desses corações, derrama a Tua paz, ó Pai. Abençoa esses lares, essas famílias que estão unidas conosco em oração. Colocamos diante de Ti aqueles enfermos, ó Pai. Nós cremos que o Senhor pode fazer todas as coisas e nós descansamos no Senhor. Eu oro agradecido por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.